Será que o lutador Conor McGregor voltará a lutar? Shalom Caveiras, tudo bem? Wesley Jimenez. Muita gente tem me perguntado, Wesley, será que o lutador Conor voltará a lutar? E se voltar, terá o mesmo rendimento? Como será? Como foi a cirurgia dele? Como é feita uma cirurgia quando o lutador quebra a perna daquela forma? Bem, trouxe hoje aí um vídeo de uma doutora em fisioterapia, a doutora Marcela, que também é instrutora do Krav Caveira, e ela entende muito da fisioterapia e também do nosso mundo das artes marciais. Então ela fez um vídeo perfeito sobre como foi a cirurgia, como é o tempo de recuperação, enfim, muita informação técnica de qualidade. Então vou colocar o vídeo dela logo na sequência da minha opinião. Observando, vou deixar a fisioterapia de lado, encerrando da Marcela, vou falar da minha experiência e meu conhecimento empírico sobre a causa. A medicina, a fisioterapia evoluiu demais, então fisicamente eu tenho certeza que ele ficará aí 100%. A grande questão é, será que ele terá o mindset necessário para conseguir superar esse trauma? O maior desafio que eu encontro, nesse caso, no caso do Anderson Silva, Chris Weidman e vários outros lutadores que quebraram a perna durante um combate, é o medo, é o trauma que isso causa na pessoa, aquele medo de tomar um golpe no lugar, o medo de chutar novamente. O corpo, de forma até inconsciente, ele começa a se defender para que você não sofra aquela nova lesão, que você não repita aquela lesão novamente. Então aquele chute que você teria muita potência, o corpo passa a dar uma freada, já não tem mais a mesma potência, você talvez não tenha a mesma velocidade, você se movimenta preocupado, se defendendo, tirando um pouco aí da sua mobilidade. Então o maior desafio que eu vejo em qualquer atleta após uma lesão grave é aquele medo de toda aquela história acontecer novamente. Então, e é justificável, né? Quem quer passar por uma experiência tão traumática, mais uma vez? Ninguém. Não dá para condenar. Agora, dá para voltar a 100%? Eu acredito que sim. Eu acredito que o trabalho na mente, o mindset, a resiliência, que é muito individual de cada um, vai determinar o quão poderoso você volta ou não. Dificuldades, muitas vezes, elas acabam com uma pessoa. Ou elas podem servir também de uma mola impulsionadora para você se superar. Eu vejo no Conor McGregor um cara, pode falar o que for, falastrão, ele utiliza aí o show business para se promover, para promover o evento, mas o que eu vejo nele é um cara que tem muita garra, muita força de vontade, um cara que quer se testar o tempo inteiro e quer se provar o tempo inteiro. Pessoas com essas características normalmente possuem uma resiliência e um mindset muito forte. Então, no caso do Conor, eu acredito que ele voltará 100% a lutar e a lutar em alto nível, que é algo bem diferente do que apenas voltar a lutar. Voltar a lutar, eu sei que ele voltará com certeza. Agora, com 100% do que ele era, sim, eu acredito. Posso estar errado e eu quero saber aí a sua opinião. Você acha que ele volta 100% ou não? Ele vai ter aquele medo, aquela restrição? Claro que isso é um processo passo a passo. Não queremos aí que o Conor em um ano volte a lutar em altíssimo nível. Mas eu acredito que com o treinamento, com os chutes, com a repetição, com o mindset que ele já tem, ele vai voltar falando ainda mais do que ele já falava, provocando ainda mais do que ele já provocava, talvez até chutando mais do que ele já chutava. Bem, essa é minha opinião e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Agora, vamos entender como foi a cirurgia do Conor e como é essa recuperação depois de uma lesão tão grave como essa com a doutora Marcela. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês a respeito do tratamento do Conor McGregor. No domingo, ele passou por uma cirurgia. Nessa cirurgia, os médicos colocaram uma haste de titânio dentro da tíbia do McGregor e fixaram a fíbula com placas e parafusos. E esse é um procedimento bem comum para esse tipo de lesão, principalmente em atletas.
Mas a pergunta que todo mundo está se fazendo agora é: será que o McGregor vai voltar? E quando será que ele vai voltar? Bom, os estudos nessa área, principalmente avaliando atletas de artes marciais, lutadores de MMA, são muito escassos. Mas de maneira geral, o que a gente sabe com relação aos esportes é que os atletas que sofrem esse tipo de lesão e passam por esse tipo de cirurgia, mais de 88% deles conseguem voltar para o esporte. E mais de 75% deles conseguem voltar no nível que eles estavam antes de sofrer a lesão. Então, isso é uma boa notícia. Aqui vale lembrar que esses dados, esses valores, são referentes a atletas de futebol, de rugby, de basquete. Mas a gente consegue ter uma ideia do que esperar. E as expectativas são boas nesse caso, né? Então, tudo leva a crer que sim, o McGregor vai ter condições de voltar. Mas e quando? Bom, nesse caso, esse tipo de fratura, os atletas demoram em torno aí de 41 semanas, que seria mais ou menos 9 meses para retornar ao esporte. E o que a gente viu no caso do Anderson Silva, que teve uma lesão muito parecida, foi que o tempo de recuperação dele para o retorno ao esporte foi de 13 meses. Ou seja, desde o dia que ele sofreu a lesão até o dia que ele subiu no octógono novamente para lutar, foram 13 meses. Então eu acredito que é mais ou menos isso que a gente possa esperar no caso do Conor McGregor. E quando que a fisioterapia vai entrar em ação para ajudar nesse processo de reabilitação? Bom, agora eu trago umas informações que são bem legais para vocês. A gente tem estudos mostrando que a descarga de peso precoce, nesses casos, para esse tipo de fratura com esse tipo de cirurgia, a descarga de peso precoce não traz nenhum prejuízo na consolidação da fratura. Isso pra gente é muito interessante. Porque assim, o tempo de consolidação desse tipo de fratura é de cerca de 5 meses. Então até 5 meses lá o corpo está no processo de recuperação total dessa fratura. Mas nesse período todo, a gente não pode deixar o atleta ou qualquer pessoa que passe por esse tipo de cirurgia, não pode ficar 5 meses sem fazer movimento algum naquela região. Isso é muito prejudicial para os tecidos moles, para capacidades musculares, a perda de massa muscular é muito grande nesse período. Então, os estudos têm mostrado que a descarga de peso precoce, e quando eu falo isso, eu estou querendo dizer assim, logo depois da cirurgia, o atleta ou a pessoa que passou por essa cirurgia já está liberada para colocar o pé no chão. E aqui vamos com calma. O McGregor falou lá no Twitter dele que ele ia ficar 6 semanas de muleta. E sim, esse é o procedimento correto. 6 semanas de muleta, tá tudo certo. Mas isso não quer dizer que ele vai ficar 6 semanas sem colocar o pé no chão. Isso não. Então, desde o primeiro dia de pós-operatório, o paciente, o atleta, já pode sim começar a descarregar um pouco de peso na perna que ele fez a cirurgia. E a quantidade de peso que ele vai colocar ali depende da quantidade de dor que ele vai estar sentindo, das condições que ele tiver naquele dia, naquele momento. Mas que ele já pode e deve começar a fazer isso, sim, ele pode e deve. E eu espero que ele já esteja fazendo isso, já esteja nesse caminho. Porque a gente sabe que essa descarga de peso vai auxiliar muito na manutenção da musculatura dessa região. Então, principalmente quando a gente fala de um atleta de alto nível, um atleta de alto rendimento, a gente quer manter a parte muscular muito bem, muito boa durante todo esse processo de reabilitação. Porque senão o processo vai ser muito mais longo e ele corre risco aí de sofrer depois alguma lesão muscular, e a gente não quer isso de jeito nenhum. Então, o atleta, o McGregor, já pode colocar o pé no chão e ele já pode fazer exercícios, ele já pode movimentar o pé para cima e para baixo, já pode fazer movimentos de joelho, tudo isso está liberado e precisa ser feito para ajudar na manutenção das capacidades musculares do atleta. Ok? Espero que vocês tenham gostado, qualquer coisa deixa aqui nos comentários, ok? Um beijo!